Boa tarde. Nós vamos começar a apresentação do trabalho de estruturas isostáticas e hiperestáticas, que foi composta pelo grupo dos integrantes Alisson, Cristiano, Douglas, José, Leonardo e Rodrigo, eu, no caso, né? Pela introdução, as estruturas metálicas elas têm se consolidado como soluções eficientes na construção civil, especialmente em projetos que eles demandam a questão de rapidez, eficiência, né? Rapidez de execução, leveza e resistência. Entre essas soluções, têm se destacado os mezaninos metálicos pela sua versatilidade e aplicabilidade em ambientes residenciais, né? Principalmente pela sua otimização e aproveitamento do espaço vertical. A análise das estruturas hiperestáticas, como o mezanino em estudo, exige a compreensão de conceitos fundamentais da estática e da resistência dos materiais, além da aplicação de métodos específicos para o cálculo dos esforços e deslocamentos. A resolução das estruturas hiperestáticas requer o uso de processos como dos esforços, dos deslocamentos, que permitem avaliar o comportamento estrutural com maior precisão. Esse trabalho ele tem como objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos na unidade curricular no decorrer do semestre, para fazer a integração entre a teoria e a prática, desenvolvendo habilidades técnicas essenciais para a formação do profissional. O objetivo primordial, né, desse trabalho, desse estudo de caso, é realizar o dimensionamento preciso das vigas metálicas do mezanino que nós escolhemos, né, que foi destinado para a ampliação de um ambiente residencial. O projeto ele envolve uma série de processos técnicos para avaliar e garantir a integridade estrutural do mezanino, a análise da rigidez e dos deslocamentos, a verificação e o detalhamento das ligações e dos apoios, assegurando a estabilidade e a segurança e funcionalidade da peça estrutural. Os objetivos específicos foi de identificar e descrever os elementos estruturais do mezanino, determinar o grau de estaticidade, documentar fotograficamente a estrutura, levantar e organizar as informações sobre os materiais, geometrias e tipos de apoio, e integrar os dados obtidos nessa primeira etapa do levantamento dessas informações para fazer simulações em programas de estrutura e também para fazer a modelagem do mezanino em maquete eletrônica. Boa tarde. A obra escolhida foi uma obra no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo. Trata-se de um mezanino para uso residencial, estritamente familiar. Um mezanino com dimensões de 3,72 por 5,65 metros e um pé direito de 2,5 metros. Dentro das nossas análises, identificamos que o grau de indeterminação estática desse mezanino é de 15, indicando ele sendo uma estrutura hiperestática. Esse mezanino ele possui 4 apoios, sendo esses 4 apoios engastados. As cargas são uniformemente distribuídas, sendo a carga permanente de 100 kg por metro quadrado. Dentro desses 100 kg estão sendo considerados o painel wall, de 40 milímetros de espessura, o contrapiso e o acabamento. E também temos uma sobrecarga de utilização de 300 kg por metro quadrado, conforme a norma especificada, além do peso próprio da estrutura. Os materiais utilizados são da linha Gerdau, usiminas, sendo perfis laminados do tipo W. As colunas são perfis W 150 por 22,5, as vigas principais W 250 por 17,9 e as vigas secundárias sendo W 150 por 13 e um perfil T de 2 polegadas por 1/4. Todos esses perfis são em aço estrutural, sendo os perfis da linha W no aço ASTM A572 grau 50 e o perfil T no ASTM A36. O painel wall, como já dito, é um painel de 40 mm de espessura. E como vocês podem ver também agora nas imagens aéreas, a obra em questão está localizada na rua Gomes de Carvalho, número 393, casa 4. É um condomínio pequeno, com poucas casas, então aqui a gente tem um casarão, e esse casarão são casas germinadas que compartilham o mesmo telhado, e a obra que recebeu esse mezanino é a primeira casa aqui desse paredão laranja. Infelizmente, essas imagens de satélite elas não estão atualizadas, e também a própria qualidade dela não possibilita ver a imagem aérea do mezanino. Aqui também compartilhamos as coordenadas do local. Podemos ver aqui a foto do período de montagem das estruturas e uma foto mais avançada com as estruturas já quase completas, com elas instaladas e o piso, né, que seria a laje em cima, já basicamente pronto. Então, sobre os materiais e métodos utilizados na produção do trabalho. A gente buscou apresentar uma análise mais detalhada das vigas metálicas e da distribuição de cargas que haveria nessas vigas no mezanino, considerando o peso próprio da estrutura e as cargas permanentes no piso e as cargas variáveis de uso. As vigas foram modeladas com perfil metálico regular e maciço, sendo realizado levantamento dos materiais utilizados, determinação das massas específicas e dos cálculos específicos e pesos. A gente utilizou o software F2 para a simulação das deformações nas vigas metálicas sob diferentes condições de carga. Adicionalmente, foi desenvolvida uma maquete eletrônica que foi para representar virtualmente os esforços, com mais exatidão, deslocamento e a integração do mezanino ao ambiente. A análise combinou técnicas de medição, cálculos estruturais e modelagem computacional, permitindo compreender o comportamento da estrutura sob cargas estáticas e garantir sua segurança e eficiência. Ainda falando sobre a metodologia, a escolha da plataforma que a gente utilizou o software, no caso foi o CIPCAD, Metallica 3D,
que é capaz de representar com precisão os elementos estruturais e permitir visualização da deformada. A gente optou pela versão eletrônica para garantir a exatidão nas proporções e flexibilidade da criação de vigas e cortes. Sobre a definição da geometria da estrutura. Com base nas dimensões obtidas na etapa 1 e utilizada na modelagem computacional, foram traçados os elementos principais das estruturas, vigas, pilares e nós. As proporções foram mantidas de forma proporcional à escala real. Sobre a representação dos apoios e vínculos. Os apoios foram representados conforme a condição de contorno reais da estrutura, engastados ou articulados, utilizando simbologia técnica padronizada para facilitar a leitura da configuração estrutural. Sobre a simulação do carregamento. Para a apresentação da carga distribuída, foram inseridos vetores orientados ao longo do eixo da viga horizontal. A intensidade das setas foi dimensionada proporcionalmente, possibilitando identificar as zonas de atuação da carga. Sobre a simulação da deformação estrutural, a deformação foi ilustrada com base no resultado da análise computacional e nos valores obtidos manualmente também, que foi os cálculos que a gente fez. A faixa vertical de aproximadamente 8,5 mm foi apresentada proporcionalmente à escala da maquete. Essa apresentação foi fundamental para permitir a análise qualitativa e o comportamento estrutural. A renderização e geração de imagens foram geradas imagens de estruturas em duas condições, com carga e sem carga. Após inserir todos os dados dos componentes do mezanino, nós obtivemos, que estão nos gráficos que a gente está mostrando aqui nas imagens, as reações das forças normais, do esforço cortante, do momento fletor e dos deslocamentos. A análise computacional gerou os seguintes resultados para os elementos estruturais, né? As forças normais, elas são compatíveis com a transmissão de carga axial dos pilares e da estrutura como um todo. O esforço cortante, ele tem os picos localizados próximos aos apoios, indicando a correta transferência dos carregamentos pelas vigas secundárias. O momento fletor, ele teve variações sutis entre os lados da estrutura, refletindo as diferenças nas cargas. Os maiores momentos ocorrem no centro dos vãos da viga principal. E a deformação e os deslocamentos, a configuração deformada evidenciou o comportamento coerente com a rigidez da estrutura e a simetria geral, mesmo com as pequenas diferenças nos carregamentos. Depois que nós fizemos toda a simulação da estrutura toda a simulação da estrutura no programa, a presença das cargas distintas nas duas extremidades do mezanino não comprometeu a estabilidade e o desempenho global da estrutura. A boa distribuição dos esforços e a baixa magnitude dos deslocamentos indicam que o perfil atende satisfatoriamente às exigências do projeto. O modelo também mostra que o sistema hiperestático é capaz de redistribuir eficientemente os esforços, acomodando pequenas diferenças de carga entre os lados da estrutura sem comprometer o desempenho estrutural. Boa tarde, eu sou o Cristiano e vou explicar para vocês os nossos cálculos manuais. Tá aqui utilizando o método de deslocamento para realizar o cálculo no pórtico, por ser um pórtico bi-engastado. De primeira, realizamos o travamento dos pontos B e C, deixando apenas os momentos livres. Assim, começamos o nosso sistema principal e calculamos o caso zero em toda a estrutura, para identificarmos os momentos da nossa estrutura. E também realizamos o cálculo dos fatores de carga, certo? E também agora, a partir daí, podemos calcular o nosso caso 1, que vamos calcular do trecho entre o ponto A e B até o C na coluna. E a rigidez desse trecho. Todos em função do EI. Assim, também calculamos o caso 2, que é do B até o C e do C até o D. E também sua rigidez. Também todos em função do EI. Assim, conseguimos já realizar o sistema de equações. E vamos obter o Δ1 e o Δ2, que é onde realizamos o travamento do nosso pórtico. Aqui obtivemos os valores de Δ1 e Δ2 em função do EI. E nisso, como temos o valor do EI, substituindo ele nessa função, temos o valor de deslocamento do nosso pórtico, que é em radianos. E com isso conseguimos já realizar o cálculo das nossas reações no nosso pórtico por inteiro. Obtivemos todos os momentos que há incidência no nosso pórtico, que vocês podem verificar através do gráfico logo abaixo, que obtém todos os valores do pórtico. Então seria um pórtico com todos os valores iguais, só mantendo a troca de sinais. Então seria a equação de equilíbrio, obtendo zero, o valor do resultado total. Assim, vamos calcular as reações das forças no eixo X, que obtivemos os mesmos valores também, e no eixo Y, que são todos os valores iguais. Então assim nossa estrutura está em equilíbrio.
e calculamos a flecha máxima e o momento máximo no nosso pórtico. Que tivemos todos esses valores que estão aí passando na apresentação. E há uma diferença, possivelmente por aproximação de cálculos, ou também por causa que o software ele vai calcular com um tipo de viga com umas determinadas especificações, e a gente calcula outro tipo de viga com outras especificações. Resultados e discussões. Com a modelagem feita no CIP-CAD Metálicas 3D, conseguimos gerar essa maquete eletrônica e ter um exemplo bem claro de como que a estrutura se comporta com a atuação das forças aplicadas, dos carregamentos. Então, na primeira imagem da figura 1, nós temos a estrutura, todo o sistema sem nenhuma carga aplicada, e na segunda, com a aplicação das cargas, conseguimos observar a deformação dos perfis e quais são os perfis mais solicitados e nas situações mais desfavoráveis. Em seguida, também fizemos a modelagem da estrutura no SketchUp para ter um comparativo de grandeza pelo seu tamanho em relação a uma pessoa de estatura média. Então temos duas imagens aqui mostrando quão grande é essa estrutura. Trata-se de um mezanino pequeno, então, mas achamos interessante esse comparativo. E dentro das nossas análises, tanto com o CIP-CAD, com o FTOL e com o cálculo manual, conseguimos concluir que a estrutura executada ela está íntegra e ela foi dimensionada e executada conforme as diretrizes das normas e das melhores práticas. Meu nome é Alisson e nós vamos falar agora sobre as considerações finais e a autoavaliação do grupo. Agora, chegando nas considerações finais, nós podemos dizer que esse projeto ele foi essencial para consolidar tudo o que nós aprendemos na disciplina de estruturas isostáticas e peristáticas. A gente teve a oportunidade de passar por todas as etapas da análise estrutural, desde observar uma estrutura real e até poder modelar ela em 3D. E além do mais, nós conseguimos fazer os cálculos manuais e montar a maquete digital, como já foi apresentado. A escolha do mezanino metálico foi muito acertada porque, por ser uma estrutura simples, mas bastante comum no ambiente da engenharia civil, isso facilitou o nosso estudo e aprofundou o nosso entendimento sobre os sistemas hiperestáticos. A modelagem também que nós utilizamos e fizemos no software se mostrou uma ferramenta bastante eficiente, porque nós conseguimos simular diferentes situações de carregamento, e comparar os resultados com os cálculos que nós fizemos de forma manual, o que ainda reforçou a nossa confiança nos métodos que nós pudemos aprender durante o desenvolvimento do trabalho. A criação da maquete ela foi também muito válida, mesmo sendo ela construída em um ambiente virtual, ela nos ajudou a visualizar melhor como seria o comportamento da estrutura. E mais do que isso, mostrou como a engenharia tem usado cada vez mais, nós podemos assim dizer, tecnologia 3D no seu projeto, E aí cabe um adendo que nós devemos, como estudantes, procurar também formas de aprender sobre tecnologias, porque nós não podemos dizer que ela é o futuro, ela já é o presente e nós vivemos no meio de tantas tecnologias, e isso não é diferente na área civil. Além da parte técnica desenvolvida nesse trabalho, nós também podemos desenvolver as habilidades como trabalhar em grupo, a divisão de tarefa, a boa comunicação entre o grupo, a solução de problemas. Tudo isso ele foi essencial para nós termos um bom resultado final, ao qual foi esse trabalho que nós estamos aqui apresentando. Por isso, a gente conclui que o projeto foi muito importante na nossa formação e nós podemos unir a teoria junto com a prática e, além do mais, nós conseguimos usar a tecnologia de uma forma motivadora e eficaz. E falando agora sobre a autoavaliação, todos nós participamos de forma ativamente em todas as etapas, desde a escolha da estrutura, passando pela modelagem no software, até os cálculos e a maquete digital. Enfrentamos alguns desafios, isso é fato, principalmente na interpretação dos diagramas e na parametrização do software, mas nós conseguimos superar tudo através de pesquisa, e juntamente com a equipe, trabalhando em equipe. Essa experiência ela nos ajudou a fortalecer não só os conhecimentos técnicos, mas também a capacidade de trabalhar juntos, de trabalhar em equipe, porque quando nós formos para o mercado de trabalho, nós não vamos trabalhar sozinhos, nós vamos ter uma equipe e trabalhar com essa equipe, e às vezes com equipes multidisciplinar, com outros profissionais de outras áreas. Enfim, falando sobre nós engenheiros aqui, nós podemos, nós dividimos as nossas tarefas e nós procuramos resolver os problemas com muita eficiência. E por fim, nós também queremos destacar aqui a importância dos projetos, como essa formação de engenheiros civis. E aí procurar nos preparar cada vez mais para os desafios que nós podemos nos deparar diante do mercado. E esse trabalho ele vem como uma preparação também e uma capacitação para nós chegarmos no trabalho conhecendo um pouco mais daquilo que nós fomos estudando e podemos viver um pouco na prática aquilo que nós vamos encontrar no nosso dia a dia.